Olá, hoje a nossa exploração vai fundo num tema que, olha, todo mundo usa, mas dominar é outra história. Comunicação eficaz e persuasão. A gente está partindo de um artigo bem completo. Impacto e eficiência. A arte da comunicação e persuasão. E o objetivo aqui é ir além do óbvio, sabe? Tirar as táticas, os insights mais afiados mesmo, para quem quer melhorar como se conecta e influencia. Porque comunicar bem não é só falar, né? É garantir que o outro lado entenda e, idealmente, reaja como a gente espera. Exato. E uma coisa que o material bate muito na tecla, desde o comecinho, é conhecer a audiência. Parece básico, mas entender as necessidades, os valores, até onde o pessoal resiste. Isso é a base de tudo. A persuasão de verdade, segundo o texto, começa antes de você abrir a boca. Começa nessa sintonia. Boa. Então tá, vamos abrir esse pacote. A análise passa pelos pilares clássicos, né? O ethos, que é a credibilidade, o pathos, a emoção, e o logos, a lógica. O interessante é como o texto alerta para não cair na cilada de focar só num deles. Sim, o poder está no equilíbrio, na estratégia de como usar os três juntos. Não adianta só ter lógica se não conecta, ou só emoção se não parece confiável. E aí entra um ponto que o artigo destaca bastante, a escutativa. É quase um superpoder discreto. Não é só educação, é ferramenta estratégica mesmo. O texto mostra como ouvir de verdade, sabe? Para pescar o que talvez nem foi dito claramente. Demonstra um respeito que pode baixar a guarda do outro. Abre espaço para o diálogo. Isso, para a conversa fluir de verdade. E falando em ferramentas, o material vai além. Traz o storytelling. Não só como, conte uma história, mas detalhando como uma narrativa bem colocada, um exemplo rápido talvez, prende a atenção, cria conexão emocional, ajuda a lembrar da mensagem. Totalmente. Uma boa história ilustra um ponto complexo de um jeito que dados puros às vezes não conseguem. Fica marcado. E tem a linguagem corporal também, que o artigo não deixa passar. Gestos abertos, contato visual. A análise reforça que isso não é enfeite. Comunica confiança, autenticidade. Reforça o que você está falando. Exato. E para conectar ainda mais fundo, o texto entra no apelo às necessidades e desejos da audiência. Até cita Maslow, né, para ilustrar como alinhar sua mensagem com o que motiva as pessoas de verdade, segurança, pertencimento, reconhecimento, deixa o argumento muito mais forte. E aí a empatia surge como a cola disso tudo. Não é só sentir pelo outro, é entender a perspectiva dele para ajustar a comunicação. Entendi. É se colocar no lugar do outro para saber como falar, né? Isso. O artigo coloca a empatia como fundamental para diminuir atrito, construir pontes mesmo. Faz sentido. Mas, na prática, como cultivar essa empatia? Principalmente se a outra pessoa parece mais fechada, resistente. Olha, o texto sugere começar com perguntas abertas, sabe? E validar o que a pessoa sente, mesmo que você não concorde com o ponto dela. Mostrar que você ouviu e considerou. Pequenas coisas que fazem diferença. Interessante. E, claro, hoje em dia, impossível não falar do digital, né? A análise entra nisso também. Fala de construir autoridade online. Não só postar por postar mais, entregar conteúdo relevante, interagir de verdade. E menciona o uso de gatilhos mentais, escassez, prova social, essas coisas. Mas olha com um alerta bem grande sobre a ética. Usar com responsabilidade. Sim, esse ponto da ética é crucial. E no digital, a clareza vira ouro, né? Mensagem direta ao ponto. Sem dúvida. E a aplicação disso tudo é enorme. O texto dá exemplos práticos. Em apresentações, por exemplo, não é só o slide, é o planejamento da mensagem, como usar os recursos visuais, controlar a voz, o corpo, tudo conta. No ambiente de trabalho, isso vira negociação assertiva, buscar o ganha-ganha, vira gestão de conflito, usando a empatia para acalmar os ânimos, achar solução, motivar a equipe também. E tem o lado do desenvolvimento pessoal, que a análise também pega, o autoconhecimento. Se conhecer para ter mais confiança na hora de se comunicar. Saber seus pontos fortes, onde precisa melhorar. O artigo insiste muito na prática constante e em buscar feedback, ouvir como a gente é percebido. Exatamente. E a resiliência, né? Porque nem sempre vai ser fácil. Vão ter desafios. Com certeza. As barreiras existem. Ruído na comunicação, má interpretação, gente que resiste à mudança por natureza, o material não ignora isso.
mas aponta saídas. Repetir o ponto principal de jeitos diferentes, confirmar se a pessoa entendeu mesmo, reforçar a escuta ativa e, crucial, mostrar o benefício. O que a pessoa ganha com aquilo. Isso derruba muita resistência. Então, resumindo dominar a comunicação e a persuasão não é uma bala de prata. É um conjunto de habilidades, né? Entender quem ouve, equilibrar razão e emoção, usar o corpo, a voz, ouvir de verdade, contar histórias. Tudo com intenção, com empatia. Perfeito, é essa combinação. E para a gente fechar, uma reflexão que o próprio artigo deixa no ar, olhando para o futuro. A tecnologia, a inteligência artificial estão mudando tudo, a forma como a gente se comunica, como a gente é persuadido. Isso é fato. Mas o texto termina com uma ênfase muito forte na ética, na transparência, na responsabilidade. E a pergunta que fica é, nesse mundo cada vez mais mediado por tecnologia, como a gente usa todas essas ferramentas poderosas de persuasão, mas mantendo a autenticidade, mantendo a conexão humana real? Fica aí para a gente pensar.